Olá, boa noite. A necessidade de ter que ficar em casa para lutar contra um vírus ameaçador nos faz valorizar ainda mais a beleza do mundo lá fora. No Globo Repórter desta noite, vamos rever um sertão que poucos brasileiros tiveram a chance de conhecer: a Capadócia Nordestina. Paredões que lembram as célebres formações da Turquia. Território da onça. Você sabia que no meio da caatinga ela ainda reina absoluta? Vamos conhecer os coloridos pássaros do Piauí e descobrir os bons ventos da mudança. A energia eólica está transformando a Chapada do Araripe, trazendo esperança para sertanejos que não tinham renda e agora ganham dinheiro alugando suas terras para as torres gigantes. Nossos repórteres alcançam a cachoeira que nunca tinha sido mostrada, águas cristalinas sem nenhuma poluição, e revelam as pesquisas arqueológicas que estão mudando a história da humanidade. O dia está apenas começando. Os primeiros raios de sol destacam as nuvens levadas pelo vento. Desenhos feitos pelas sombras na terra seca. Ao amanhecer, a natureza revela uma paisagem impactante. É uma beleza ainda selvagem. Avançamos pelos sertões desconhecidos, um cenário de mistérios. Que lugar é esse, tão diferente de tudo que encontramos no interior do Nordeste? Um conjunto de formações rochosas impressionante que estamos chamando de Capadócia Nordestina. Uma referência aos paredões da Turquia, mas aqui estamos em pleno esculpidos pelo vento, os paredões parecem esculturas da natureza e brincam com a nossa imaginação. Aquele conjunto de rochas lembra um castelo medieval. As formações de arenito, com mais de 380 milhões de anos. Um tesouro arqueológico inexplorado. A Capadócia Nordestina é tão desconhecida que nem os habitantes dos vilarejos mais próximos visitam essa área. Estamos a cerca de 30 quilômetros de Picos, a segunda maior cidade do Piauí. Mas o acesso até aqui não é nada fácil. As estradas são de terra batida e ainda temos que caminhar muito sob um sol implacável. Acompanhamos uma expedição científica da Universidade Federal do Piauí. Os pesquisadores vão colher amostras para ajudar a desvendar os enigmas da Capadócia Nordestina. Ela tem uma área aproximadamente de 2.500 hectares, que equivale a 2.500 campos de futebol. Agora nós estamos chegando bem perto dos paredões, para se ter uma ideia da altura. Aqui nós já estamos numa parte mais alta e chegando ao lado do paredão, dá uma impressão de 40 metros de altura. Nos sentimos pequenos nesse lugar tão grandioso. Existem colunas entre 1 a 2 metros de altura, outras que já estão em formato negativo, formando piscinas naturais, mas existem colunas que podem chegar de 20, 30 até 80 a 100 metros de altura. Durante todo o percurso, o paleontólogo Paulo Victor olha atentamente por onde pisa. Para ele,
Esse local é um grande laboratório a céu aberto. Muitas vezes ele para, examina e recolhe um pedaço de pedra. São fósseis de invertebrados que nós acabamos de coletar aqui. Aqui, todas essas elevações são moldes, né, de alguns moluscos que viveram aqui na região, né, há aproximadamente 380 milhões de anos, quando aqui era mar. Aí a concha, né, nós não temos mais a concha, nós temos apenas a impressão dela, né, porque a concha ela foi dissolvida e aí ficou a marca da concha na rocha. Nossa caminhada segue por onde já foi o fundo do mar na pré-história. E ao lado dos monumentos de rochas, encontramos uma casinha simples, com paredes de barro. Ficamos curiosos. Quem mora num lugar tão ermo e distante da civilização como esse? Bom dia. Como vai a senhora? Essa é Dona Teresa, que logo nos convida para entrar, mas fala pouco. Não está habituada a receber visitas. Dona Teresa tem 77 anos. A irmã dela, Dona Maria, tem 86 anos e quase não enxerga mais. É espantoso, mas as duas irmãs moram aqui sozinhas, isoladas de tudo e de todos. A casa foi construída pelos pais delas, tudo bem rústico, nem energia elétrica tem aqui. As notícias chegam pelo rádio de pilha. E a água de beber é armazenada da maneira mais rústica na água do pote. Vem de uma fonte que tem aqui perto. A água bem limpa. É uma água bem pura, bem clara, olha, água boa, parece até água mineral. E a forma de armazenar a água, essa é a geladeira dela, porque a água fica fria nesses potes de barro, com tampa de madeira. Pergunto se posso conhecer os fundos da casa. E aqui é um terreiro, como se chama, típico do sertão, onde ficam os perus, galinhas. Esse terreiro também é o local de descanso. Aqui dorme mais em rede, né? Nós só dormimos em rede. Eu não me acostumo a dormir em cama. Com uma vida tão simples, Dona Teresa esbanja saúde. Ela garante que nunca foi ao médico. O doutor não dá vida. Se desse vida, ele não morria também. Aí eu quero doutor pra quê? Nunca foi atendida no hospital? Não. Dona Teresa é muito ativa e tem um cuidado especial com as plantas do jardim. Com o problema de visão, Dona Maria não consegue mais ajudar a irmã nos afazeres da casa. E a senhora nunca quis casar? Não. Resolveram ficar solteiras, uma cuidando da outra. Nós não quisemos casar, não. Achando casamento, nós não quisemos, não. Casamento hoje em dia, às vezes dá certo e às vezes não dá. Aqui, em meio à aridez do sertão, elas aprenderam a conviver com a solidão. E o fato da senhora morar sozinha com a sua irmã numa casa, a senhora não tem medo de viver assim, sozinha com ela? Não. Porque a pessoa sai por meio de gente para ver só coisa ruim. Violência. Aqui nunca veio, até hoje não apareceu ainda essas coisas não. Dona Teresa e Dona Maria são sertanejas autênticas, corajosas e resistentes, eternas vigilantes da Capadócia nordestina. Na Caatinga é assim, só os fortes sobrevivem, dos cactos às pequenas flores. É preciso estar atento, porque o perigo pode estar à espreita. Uma caverna no alto daquela serra é a toca de uma onça, ou pelo menos é o local onde foram encontrados os ossos dos animais que ela caça aqui embaixo. Só nesse sítio ela caçou 4 cachorros e 8 porcos. É aqui que Paula e Amauri
criam os animais para manter um restaurante. Todos os animais que a gente coloca aqui, né, os porcos, ela pega os porcos aqui no chiqueiro e leva para a caverna. O casal mora ao lado do Parque da Serra da Capivara. Com a proibição da caça e a política de conservação dos animais, os felinos estão se reproduzindo mais. Paula e Amaury reforçaram a segurança do chiqueiro depois dos ataques. Esse pau aqui foi colocado depois que ela andou aqui, que ficou o pelo dela no arame, a gente ficou com medo dela arrebentar isso aqui. Aí o Amaury botou mais essa proteção aqui. O rastro da onça ainda pode ser visto no terreno. Muitas pessoas fizeram muita crítica da gente porque a gente não matava a onça. Mas nós que moramos aqui, vizinho ao parque, nós tem que preservar, né, não? É verdade. Se nós não preservar, quem é que vai preservar? Então, se nós disse não, a gente não pode matar, é crime. Nós estamos aqui na área delas, então nós temos que acostumar com elas e elas acostumar com a gente. Nem todo mundo tem a tranquilidade de Paula. Algumas famílias com filhos pequenos estão deixando a região com medo. Ademar construiu um muro alto, colocou portões de ferro e acompanhou o drama do vizinho que levou a família para longe. O seu vizinho foi embora, você ficou, né? Fiquei. O André era muito, teve medo da onça, a onça pegou primeiro um cachorro. O vizinho é o fotógrafo André Pessoa, que tem filhos pequenos e preferiu se precaver. André, as onças estão chegando muito perto das casas. Até perto da sua casa eles chegaram. Chegam, e quando a onça chega próximo da casa, o que é que acontece? Inevitavelmente ela ataca as criações, os cachorros, os animais que estão ali próximo da casa. Ele conhece bem os animais da Caatinga. Trabalha na natureza selvagem há 24 anos. Acompanha os pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisas ligado ao ICMBio e ao Instituto Onça Pintada com armadilhas fotográficas. Conseguiu flagrantes impressionantes. A onça preta, a onça pintada andam calmamente pelas trilhas da Serra da Capivara. E a onça parda afiando as garras na árvore. Eu não acho que seja negativo uma região que tem a onça, ao contrário, é positivo. A onça ela é o topo de cadeia alimentar, então ela mostra que todo o ecossistema está equilibrado. Agora, quando ela começa a atacar criações, animais domésticos, significa que tem um pequeno desequilíbrio acontecendo. Agora, cabe aos pesquisadores entender isso para evitar que se transforme numa coisa negativa. Não parece, mas esses gravetozinhos estendidos aqui no meio de uma trilha é uma armadilha para captura de onça. 25 dias na Serra da Capivara, no meio da Caatinga. Os pesquisadores do Senap estão aqui estudando o comportamento territorial e a saúde das onças. O que foi que vocês já descobriram, Leonis? Os poucos animais que já foram capturados aqui, a gente percebeu que são animais bem menores do que em outros biomas. Os pesquisadores espalharam 60 armadilhas como esta na região da Serra da Capivara. Enterrado embaixo desses gravetos tem um laço. Se a onça pisar aí, fica presa pela perna. Esse tipo de armadilha é seguro para o animal? Então, hoje é a metodologia mais segura tanto para os animais quanto para os pesquisadores. Então, o animal não sofre nenhum tipo de dano. As pegadas no chão não deixam dúvidas. Ela passou por aqui. Ela passou aqui tem umas 2 noites. Ela seguiu toda essa trilha aqui, até lá embaixo. E logo aqui em cima tem uma armadilha por onde ela passou. Mas a onça é um animal inteligente e não caiu na armadilha. As últimas pegadas dela são aqui. Então a gente acredita que daqui ela deu o salto, passou pela armadilha por cima e caiu aí na frente. Tem as marcas no chão, né? Tem. E isso acontece porque ela percebeu que havia uma mudança nisso aí. Sim. A gente não sabe como, mas o cheiro, a gente deixa cheiro no local, né? A gente mexe. Ou as próprias galhadas com cheiro diferente, alguma coisa deixou ela não confiante para pisar nessa terra.
Ao longo das pesquisas, as armadilhas fotográficas registraram cerca de 23 onças. O passeio da família, o filhote sozinho e depois, acompanhado da mãe, ele parece desconfiar da câmera. Durante o dia, a mãe volta curiosa e cheira a máquina fotográfica. São tantos momentos nesse desfile de felinos. Os pesquisadores estimam mais de 60 animais na área de Caatinga interligada entre as serras da Capivara e das Confusões, no sul do Piauí. Essa área é super importante para a conservação da onça-pintada da Caatinga, que é um bioma onde a onça-pintada está em grande risco de extinção. Mesmo sendo crime, a caça é o maior problema na preservação da fauna nativa. Na sede do ICMBio, no Parque da Capivara, em São Raimundo Nonato, podemos ver a quantidade de armas e motocicletas de caçadores apreendidas. É uma atividade que combatemos diuturnamente. E graças a Deus, hoje o nordestino, ele não necessita essencialmente da caça para sobreviver. Mas é uma cultura ainda muito forte, ainda muito presente, que aqui no nosso parque é uma das atividades mais combatidas, mais identificadas pelos nossos fiscais, é a caça. A campanha de preservação começa a dar resultados positivos. Os animais não migram mais na época da seca. O macaco prego nos olha ansioso. Em poucos minutos, estamos cercados. São dezenas. Quase todos os dias tem esse ritual. Os vigilantes do parque, as meninas da guarita, tudo, sempre tem ou banana, milho, para dar um complemento alimentar para os macacos. Isso virou uma rotina, né, João? Nesse período de seca agora que o alimento fica mais escasso aqui na Caatinga, tem essa suplementação alimentar para ver se eles não saem do parque. A fauna do parque está muito bem, então eles não podem mais sair do parque, senão são mortos. Então nós fizemos uma série de bebedouros e colocamos comida também, milho, bananas para os macacos, de maneira que a fauna está realmente muito bem. É grande a concentração de caititus, também conhecidos como porcos do mato. Em torno deles, na mais completa harmonia, dezenas de jacus. Eles adoram ciscar as raízes e procurar sementes pelo chão. A cotia também participa do banquete. É hora do almoço, hora de confraternização dos bichos. O cancão primeiro observa, mas não resiste ao pedaço de banana. Até o pequeno beija-flor se inspira e começa a polinizar. A vida se multiplica numa festa da natureza neste sertão tão desconhecido dos brasileiros. Nosso roteiro pelos sertões continua em busca do desconhecido. Os acessos são poucos, estradas improvisadas e temos que retirar alguns obstáculos do nosso caminho. Estamos no Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, uma área de 750 mil hectares no sul do Piauí que nunca foi aberta para visitação. Só as curicacas, esses pássaros em cima das carnaubeiras, nos observam. Estão curiosos com a nossa presença. Nós estamos no encontro das águas. Ali é o Água Quente, nasce na pé da serra da Chapada das Mangabeiras. Quando ele encontra com esse outro rio, que é o Curriola, aí ele passa a ser denominado de Rio Parnaíba. Os dois rios com coloração distintas se unem para formar o Parnaíba, o principal rio genuinamente nordestino que segue até o delta, até a foz do Oceano Atlântico,
percorrendo mais de 1.500 quilômetros. A caminhada pela mata acompanha os afluentes do Rio Parnaíba. Deixa ele abrir aqui e vou pegar vocês descendo. Peraí. A vegetação fechada não nos deixa ver, mas escutamos o barulho das águas. Esta é a primeira ponte sobre o Rio Parnaíba. Uma árvore caída, bem rústica, né? Mas é a forma de atravessar o rio, que ainda tem água cristalina. Dá para beber essa água porque ele está passando na área do parque, onde não mora ninguém e não tem nenhum tipo de poluição. É tudo tão bonito e esquecemos o cansaço. Somos presenteados com uma das maravilhas desse paraíso escondido. Cachoeira do Sussuapá. Certamente você nunca ouviu falar nessa cachoeira. É porque ela é totalmente desconhecida. Está no meio da mata. A queda d'água esconde uma pequena gruta. Mais uma beleza natural de um Nordeste oculto que acabamos de descobrir. A beleza e as cores dos pássaros do Piauí, os bons ventos se transformam em renda e as pesquisas que estão mudando a história do homem nas Américas. É já já. Nesse pedaço do Nordeste desconhecido, até o céu parece ter mais vida. Lembra uma coreografia ensaiada pelo Bando de Marrecas. Estamos num recanto de preservação da natureza no Piauí. São tantos pássaros nesse imenso viveiro natural que a gente não sabe para onde olhar. A garça branca, bem tranquila. Esse pássaro inquieto é o suiriri, da família do bem-te-vi, que prefere viver nas áreas abertas ao lado da floresta. A delicada freirinha de manto escuro. O canto gracioso da galinha do mar. Na Reserva de Proteção Ambiental Nazaré Eco, 1.012 hectares de mata inteiramente preservada a 40 quilômetros de distância da cidade de Teresina, no Piauí. Aqui é possível encontrar espécies da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, do Cerrado e da Caatinga, um viveiro natural da fauna brasileira. O ornitólogo Marcos Pécio entende de aves como poucos. É com ele que vamos conhecer algumas das 250 espécies que vivem aqui. Quando a gente fala do Nordeste, a gente nunca espera floresta, né? A gente sempre lembra da caatinga, aquela caatinga do sertanejo. E aqui na região do Piauí, a gente tem esse tipo de florestas, que são florestas altas, né, com árvores em torno de 20 metros de altura. E quando a gente entra nela, a gente se sente na Amazônia, né, ou na Mata Atlântica. Marcos Pécio atrai os pássaros com esse gravador que reproduz o canto das aves. No meio da folhagem, a ruivinha olha curiosa. É uma fêmea, choca do planal. O macho está sempre por perto. Interessante que o macho ele é bem diferente da fêmea. O macho é esse pretinho com cinza e a fêmea ela é marronzinha. Esse gosta de escalar. O bico curvo chama a atenção. Esse é um conhecido como arapaçu beija-flor, né? Algumas pessoas também chamam de arapaçu do bico torto. E usa esse bico para atrás da casca, procurar atrás da casca das árvores ou em buracos na árvore, larvas de insetos. Talento para subir nas árvores e para cantar. O sanhaçu de coqueiro adora frutas. E eles chegam até a se estranhar para garantir o lanche. Esse é da família dos bem-te-vis, que pode ser encontrado
Sam Costa precisa escolher rapidamente o que vai focar. A coruja buraqueira tem esse comportamento para afastar a câmera. Ela não quer que ninguém se aproxime do buraco onde vive e fica irritada com a nossa presença. Alguns vieram de longe. Esse é o barbudo rajado, originário da Mata Atlântica. Esse aí é o chamado tangará falso, né? E essa é uma ave interessante, Chico, porque ela é uma ave que ela tem a distribuição na Amazônia e na Mata Atlântica. E agora nós estamos no meio dos dois biomas e mais uma vez a gente mostra que os biomas se encontram aqui nessa região do Piauí. Primeiro, daí o nome popular de miudinho. É uma espécie nova. Então a gente acabou de ver uma espécie que não tem nome ainda na ciência, ela não foi descrita. E existem alguns colegas ornitólogos que estão trabalhando nesse momento para fazer a descrição formal. Então estão fazendo as análises genéticas, anatômicas, para batizar essa espécie. Mas uma das aves mais raras dos sertões do Nordeste só pode ser encontrada aqui nos paredões da Serra do Araripe. É o soldadinho do Araripe, criticamente ameaçado de extinção. Só restam 255 casais na natureza. O número vem diminuindo a cada ano por causa da seca. Mas aqui é uma região rica em nascentes com água cristalina. Tivemos sorte e encontramos a ave símbolo da Serra do Araripe. O macho é tricolor, vermelho, branco e preto. A fêmea tem as penas esverdeadas. É completamente diferente dos machos. Essa ave, hoje, ela é um símbolo da região. Ela foi adotada devido à sua beleza como uma espécie de ícone. Cada pássaro tem o seu charme na reserva Nazaré Eco, no Piauí. O pica-pau exibe um penteado estiloso. Um voo elegante, majestoso do gavião caramujeiro. Por que chamam de gavião caramujeiro? Chico, então tá aqui, a gente tem aqui normalmente eles escolhem um puleiro nessa área, ele captura o caramujo próximo no solo, se dirige para cá e se a gente olhar aqui para o chão, ele vai ver que ele consegue extrair então o caramujo de dentro, né? Olha a quantidade de caramujo que a gente tem aqui no chão. Então esse é o resultado da alimentação desses gaviões. Depois de encher o papo, ele voa e canta com satisfação. Essas aves são exuberantes e muito cobiçadas. Estão sempre ameaçadas pela caça e tráfico ilegal de animais silvestres. Mas aqui, os bichos estão ganhando uma nova legião de admiradores. Eu vi a ideia de que talvez a gente pudesse multiplicar a quantidade de protetores da natureza. E uma boa forma seria através da fotografia. Uma iniciativa para preservar a fauna nordestina. Numa região onde predominava a caça, um grupo de caçadores resolveu trocar as espingardas por máquinas fotográficas. E eles estão participando de um concurso. Quem fotografar o animal ou a paisagem mais bonita vai ganhar um prêmio. O compadre Romão, como todos o conhecem aqui, era um dos maiores caçadores da região. Que bicho se matava? Era juritia, cutia, paca, veado, catitu. Mas caçar você não caça não. mais? Isso aí, pronto, é a minha máquina. Porque eu pego uma cutia, ela vai aqui. Chega lá, eu digo, olha aqui, chega com a mais linda do mundo. Porque a caça você levava morta pra casa. E agora eu levo ela viva, levo foto dela pra casa e ela fica produzindo lá na mata. Porque do jeito que está matando, daqui a 10 anos nós não vamos ter. Com as novas armas em punho, eles saem para caçar fotografias, preservar e eternizar os animais. E na despedida do dia,
Com o céu multicolorido, a natureza ganha contornos ainda mais espetaculares. O Nordeste é cheio de contrastes. A seca rigorosa castiga sem piedade a Caatinga. A vastidão árida revela um horizonte sem esperança. A enxada remexe a terra seca, uma realidade que o sertanejo conhece bem. O que o senhor planta aqui? Aqui a gente planta milho, feijão. Só que está com uns anos que não produz mais não, devido à falta de chuva, né? A seca, né? A seca é triste. Mas os bons ventos sopraram, mudaram a paisagem da Chapada do Araripe. E trouxeram um futuro cheio de novas perspectivas. Abençoados são os ventos que produzem energia eólica nos sertões. As rajadas de vento movem os aerogeradores e mudam a vida dos sertanejos, que enfrentam o 6º ano seguido de seca. Mais de 500 torres com 80 metros de altura foram instaladas nas divisas de Pernambuco, Ceará e Piauí. Por aqui, só a chegada dos operários e engenheiros durante a construção já causou euforia. A gente ficou muito emocionado quando viu os carros passar, coisa que a gente nunca via aqui, nunca pensou. Aí a gente saía dentro de casa para ir olhar. Nunca a gente viu isso aqui agora. Nem acreditava. Não, nem acreditava. As oportunidades surgiram. Dona Maria montou uma lanchonete e passou a vender refeições. As pessoas que não foram empregados, os pais que não foram, os filhos foram, os genros foram, né? E de qualquer maneira os vizinhos tinham uma venda, vendeu a mais, tudo só trouxe coisa boa. Agora vai render um bom dinheiro. Dona Maria vai ganhar R$ 3.600 por mês, com o arrendamento de parte do terreno onde foram instaladas 2 torres. E não é só ela. Claudivânia é professora numa escola da zona rural. Está desempregada há 2 anos e ganhava R$ 1.400 por mês. Agora, com uma torre de energia eólica no terreno dela, ela vai ter um arrendamento de R$ 1.800 por mês. Vai te ajudar, né? A gente só, na verdade, se reclamava do vento o tempo todo. E aqui o vento traz poeira, aqui o vento não me deixa lavar uma roupa, que aquela coisa toda, o vento não deixa uma cadeira, não deixa nada. E hoje é o vento que está garantindo o nosso futuro, né? O seu José Francisco já tinha desistido. Com 66 anos, tem muitos problemas de saúde e estava pensando em se mudar. Eu já cansado, olha, eu sofro de coluna, eu sofro dos rins, eu sofro do estômago, eu não posso me alimentar por causa do estômago, eu sinto muita coisa. Mas agora, com 6 torres do seu terreno, vai ter uma renda mensal de R$ 10.000. E o que o senhor vai fazer com esse dinheiro, R$ 10.000 por mês? Para começar, eu vou cuidar na minha saúde. Nunca foi ao médico, nunca foi ao hospital? Eu nunca tive condições para me cuidar, não. As torres do sertão já estão gerando o equivalente a 10% de Itaipu, a maior hidroelétrica do país. É uma energia verde que não causa impacto no meio ambiente. Mas para os engenheiros do projeto, o vento também levou para longe um passado de sofrimento. A gente está mais de sofrendo. É gratificante. Agora os sertanejos caminham com mais segurança, embalados pelas rajadas de vento.
Seguimos descobrindo o Nordeste desconhecido. Testemunhas de um passado remoto. Esses paredões têm muitos segredos a serem revelados. O silêncio desse cenário milenar é quebrado pela arara vermelha. Voando livre, belíssima. Um parque nacional no sul do Piauí, orgulho do povo brasileiro e patrimônio cultural da humanidade. A Pedra Furada é um símbolo do Parque da Capivara. As grandes muralhas guardam o maior tesouro arqueológico do nosso continente. Andar por aqui é viajar no tempo. A interminável odisseia humana está aí nessas rochas. Foi escrita pelos nossos ancestrais da pré-história. Cada vez que se vai num novo lugar, se descobrem novos sítios. Hoje nós temos mais de 815 sítios com pinturas e gravuras. Começamos a explorar o parque e, de repente, chegamos a uma paisagem de tirar o fôlego. Um desfiladeiro com fendas de até 90 metros de profundidade. Baixão das Andorinhas, um dos lugares mais bonitos do sertão do Piauí. Nós vamos descer essa escada aqui para ver um sítio arqueológico que foi descoberto aqui embaixo. As pinturas rupestres no Baixão das Andorinhas foram descobertas por acaso. Quando estávamos gravando o Globo Repórter aqui em 2012, os pesquisadores desciam no rapel quando viram no meio do paredão as inscrições. A área foi isolada e está em fase de estudos. No Parque da Capivara é assim. As aventuras abrem caminho para a ciência. Isso é sinal que ninguém passa por aqui. Depois de 2 horas de caminhada, chegamos. E valeu o esforço. Um painel de pinturas rupestres valiosíssimo. Ao longo de um paredão de 100 metros, são encontradas figuras como estas, perfeitas, que foram pintadas entre 6 e 12 mil anos. A gente tem algumas pinturas que podem indicar, por exemplo, a questão da caça, e tem algumas pinturas também que a gente pode ver, né? No caso desse cervídeo, desse veado, que tem uma série de preenchimentos com cores diferentes. Nós encontramos inscrições perfeitas também embaixo do penhasco onde nós estamos agora. Essa pintura é especial. Essas pinturas são extremamente importantes porque elas estão associadas. Então as pinturas combinadas, formando emblemas e que aparecem em diferentes sítios intencionalmente, comprovam que as pinturas da região da Serra da Capivara fazem parte do sistema de comunicação da pré-história. As novas descobertas na Serra da Capivara nos ajudam a reescrever a história da chegada dos nossos antepassados ao continente americano. Até pouco tempo, se acreditava que os grupos humanos tinham chegado à América há no máximo 25 mil anos. A gente tem sítios que demonstram que os homens já estavam na região há 50 mil anos atrás, e essa datação ainda pode chegar até 100 mil anos atrás. Ainda existem muitas perguntas sobre os antigos moradores da Serra da Capivara. Enigmas que deixam a região ainda mais encantadora. Que belo lugar, hein? Agora você assiste a sessão Globoplay com a série SWAT. Nos encontramos na sexta-feira que vem com mais uma grande aventura. E, se possível, fique em casa. Tenha uma boa noite.